Bom dia, estamos ao vivo para mais um GPS da Coluna Sem Dor, que é um quadro que eu trago temas que podem te ajudar ou te atrapalhar a viver sem dor na coluna. Eu me chamo Elis Brandão, para quem não conhece, e hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é um dos maiores obstáculos para você viver sem dor na coluna. O que é o GPS da Coluna Sem Dor, Elis? É um quadro que eu trago temas para falar sobre assuntos que eu acho que te ajudam a viver sem dor na coluna e outros que eu acho que atrapalham, tá bom? E hoje, se você está entrando agora, eu vou falar sobre um tema que eu acho que é um dos maiores obstáculos para você viver sem dor na coluna hoje. O que é, Elis, esse maior obstáculo? É um deles, tá? Que eu vejo, que eu percebo isso. Que é se movimentar, fazer exercícios por conta própria, tá? E por quê? Porque, Elis, tu acha que esse é um dos maiores obstáculos para a pessoa que quer viver sem dor na coluna? Pode atrapalhar. Ontem, eu tava lendo uma reportagem sobre esse tema, inclusive, tá? Que é no site da Veja Saúde. E lá eles falaram que o número de pessoas com lesões musculares, tanto mais leves quanto mais graves, aumentou durante esse período que a gente vive, tá? Que é de isolamento social. E por que será que aumentou, né? E eles falaram nessa reportagem que o fato da gente ter que se isolar, ter que ficar dentro de casa, não poder ir a um local se exercitar que tenha muita gente, com aglomeração. Então as pessoas tenderam a ficar mais sedentárias, né? Pelo menos no início ali, que era tudo muito novo, estava todo mundo em casa, a gente não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Parecia até que a gente estava de férias, né? Eu me sentia assim. Bom dia, Paty. Tudo bom? E aí, eles até falam que durante a pandemia, aumentou o que chamam de pandemia de sedentarismo, né? Eu já até falei sobre isso, num vídeo aqui. A pandemia do sedentarismo é o fato da gente não poder sair de casa, não poder ir a um local que a gente possa exercitar, que tenha muitas pessoas, e isso aumentou o sedentarismo entre as pessoas. Aí o que acontece? A gente está em isolamento social ainda, né? Principalmente no início, e a ansiedade aumenta, a tensão, e aí a gente acaba comendo de forma também desbalanceada, né? E o sobrepeso é uma consequência. E hoje, depois de um ano, de todo o começo dessa pandemia... Tudo bem, Paty, obrigada. Depois do começo dessa pandemia, o que as pessoas perceberam? Poxa, eu engordei, né? Eu acho que eu exagerei um pouco nesse período, então vou correr atrás do prejuízo, né, que a gente fala. E vai fazer exercícios físicos por conta própria. Às vezes faz muito exercício físico num curto período de tempo, entendeu? E isso tudo aumenta as chances de você sofrer lesões, tá? Por isso eu vejo que, inclusive, muitas vezes as pessoas procuram exercícios físicos por conta própria. Ou, por exemplo, vou começar a correr, porque eu quero perder um pouquinho de gordura, porque eu quero emagrecer, vou começar a correr, sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação de um professor, de um profissional, tá? E aí o teu corpo não está preparado para aquilo. E o que pode acontecer? Lesão, né? Pode ser. Eles falam na reportagem que eu li, que eu tô falando para vocês, sobre lesão no tornozelo, no joelho, na coluna, tá? E como resultado de tudo isso,
vem a dor na coluna. E é aqui que eu queria chegar com vocês, tá? Eu penso nessa situação que a gente está, né, que a gente está passando na nossa sociedade, que o fato de você querer se exercitar por conta própria é um dos maiores obstáculos para você viver sem dor na coluna em 2021. Porque 2021 vai ser muitas coisas que vão acontecer, é uma consequência do que aconteceu em 2020, né? E isso que eu estou falando de correr atrás de prejuízo, de querer se exercitar de forma talvez até exagerada, porque quer perder peso, por exemplo, devido ao ganho de peso desse período, que eu acredito, eu ganhei peso nesse período, né? E eu acho que não foi só eu, acho que muita gente está passando por isso. Só que eu sou professora, né? Eu sei os meus limites, eu sei até onde o meu corpo consegue ir, entendeu? E eu respeito os meus limites, eu entendo a importância disso, né? Mas a maioria das pessoas não. E aí, por isso que os médicos, segundo essa reportagem da Veja Saúde, eles estão identificando mais pessoas nos consultórios com lesões devido à falta de orientação na hora de fazer exercício, tá? Então eu vejo assim que em 2021 vai ter muito isso, vai ser uma consequência muito grande do que aconteceu em 2020. Muita gente se exercitando sem orientação, sofrendo lesões, como eles falam na reportagem, umas mais graves e outras mais leves, tá? E a coluna é uma das principais regiões lesionadas, tá? E aí, não se exercitar com a ajuda de um professor, com o auxílio de um profissional, vai aumentar esse índice de lesões. Você vai correr mais riscos. Eu sempre falo aqui para vocês que o professor, ele, além dele ter estudado, óbvio, né? Ele já tem uma certa experiência com vários tipos de alunos. Eu falo para mulheres com dores na coluna. Eu já tive inúmeras, já dou aula de Pilates há 10 anos. Tenho um estúdio de Pilates aqui em Belém há 9 anos. Então, eu já vi muitas histórias parecidas com as de vocês, que falam que tem dores na coluna. Então, eu já sei, eu já ajudei muitas mulheres a viverem sem dor na coluna. Eu já sei por onde caminhar, por onde orientar vocês. Eu também sei que cada aluno reage de uma forma diferente. Por isso, a importância ainda mais de um acompanhamento mais de perto, que aqui eu consigo orientar vocês, tá? Mas eu não consigo orientar tanto de perto, porque aqui, olha, eu tenho 5.000 seguidoras hoje. Obrigada, inclusive, tá? Obrigada por vocês estarem aqui, por vocês consumirem o conteúdo que eu trago para vocês. Isso é um sinal de fumaça para mim de que o que eu tô falando para vocês é relevante, tá bom? Sempre fiz atividade física, não sabia que tinha encurtamento. Jaque, sempre fiz atividade física e não sabia que tinha encurtamento. Tá, depois eu falo mais sobre isso então, Jaque. Tá bom? E hoje eu tô falando aqui um dos maiores obstáculos que eu acredito que seja para você viver sem dor na coluna, que é se exercitar sem orientação de um professor. Só recapitulando, ontem eu li uma reportagem na Veja Saúde, que eles falam que o número de pessoas nos consultórios com lesões musculares aumentou depois da pandemia, depois não, né, que a gente ainda tá, depois desse período inicial, né, do isolamento social, que impediu muita gente de ir a uma academia, por exemplo, de ir a um estúdio de Pilates, se exercitar, ou em qualquer lugar que seja, porque a gente já tem muitas dores, tá bom? E aí esse número de pessoas que se lesionam aumentou. Por quê? Porque inicialmente elas ficaram sedentárias, né, devido ao isolamento social, e consequentemente, né, ganharam peso,
acredito que não foi só eu falo por mim também, eu também ganhei peso, consegui perder já, tá? Mas teve gente que não. E aí o que faz? Vai correr atrás do prejuízo, faz um exercício por conta própria, ou inventa de correr, uma pessoa que nem corria, ou a musculatura nem está preparada para aquele exercício que tem tanto impacto como a corrida. E a coluna, que é a base da sustentação ali do esqueleto, é uma das regiões que mais sofrem lesões e, como consequência, vem as dores, tá bom? Obrigada, Paty, obrigada. Então, e agora? Beleza, Elisa, eu já entendi que o fato de eu me exercitar por conta própria ou querer correr atrás do prejuízo, isso sem orientação, claro, né? Isso pode me gerar dores na coluna, que é o que a gente conversa aqui sempre, né? E aí, como eu faço para superar isso? Como eu faço para que isso não me prejudique? Né? Primeira coisa, eu até listei aqui para vocês, para não esquecer de falar. A primeira coisa que eu acredito que vocês têm que ter é o conhecimento mínimo da importância de um professor te orientando, tá? A primeira coisa é o conhecimento mínimo que você precisa ter da importância daquele professor ali te orientando, tá? Não é só ter um professor para dizer que tem um professor, não, você precisa saber a importância dele. Como ele vai te ajudar a chegar mais rápido no teu objetivo, como ele vai te orientar de forma segura, que você não se machuque, tá bom? Como ele pode tirar todas as tuas dúvidas caso tu tenhas durante o exercício. E você pode perguntar pro professor, ele tá ali para te orientar, tá bom? Às vezes, sabe o que eu percebo? Às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, professor, tá certo? Professora, tá certa? Me ajuda aqui, olha, eu tô em dúvida com esse exercício. Tem gente que tem vergonha disso. Mas não precisa, tá? Ele tá ali para ajudar. Eu tô aqui para ajudar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu sempre tô aqui, eu sempre me disponho a orientar, porque olha só, se eu me disponho a estar aqui na frente da câmera falando para vocês sobre dores na coluna, tento orientar vocês da melhor forma possível, de como fazer os exercícios de forma segura, tento passar o meu conhecimento todo para vocês. Então também tenho que estar sujeita a dúvidas. E isso me ajuda, sabe por que me ajuda? Porque eu começo a entender cada vez mais vocês. Qual é a necessidade, o que mais incomoda vocês, tá? Então não precisa ter receio de perguntar. Muito pelo contrário, o fato de vocês me perguntarem aqui faz com que eu tenha mais ideias de trazer mais assuntos relevantes para te ajudar a viver sem dor na coluna, que é esse o objetivo aqui, tá bom? Gente, eu tô um pouco concentrada aqui no que eu tô falando, daqui a pouco eu converso mais diretamente com vocês, tá bom? É que eu acho esse assunto muito relevante para quem tá aqui, porque se você tá aqui, me escuta e sempre que possível acompanha as lives e todos os vídeos que eu compartilho com vocês, é porque esse assunto é importante para você, porque provavelmente tu já sente dores na coluna ou já sentiu e não quer voltar a sentir, tá bom? Então daqui a pouco eu converso um pouquinho mais para vocês. Então o primeiro ponto que eu acredito que seja muito relevante é conhecimento mínimo da importância de um professor, tá bom? Você tendo essa consciência da importância do professor, poxa, tu já tá não sei quantos passos na frente, porque tem gente que acha que pode fazer só. Eu garanto fazer só, já me exercito há muito tempo, né? E aí, essa pessoa não tem essa consciência, esse conhecimento mínimo da importância, tá bom? De um professor. O segundo ponto é você procurar um professor que você se identifique. Porque, beleza, eu quero um professor, mas sabe quando tu se depara com uma pessoa assim que tu não gosta do jeito que a pessoa fala, dos exemplos, sabe? Do jeito que ela se refere a você. E aí não bate, sabe? É natural, tá, gente? Tem gente que se identifica aqui comigo e tem gente que não.
E tem gente que não vai querer escutar o que eu tô falando, porque não é nem porque a pessoa não sente dor na coluna, mas é porque ela não se identifica, entende? Ela não gosta do jeito mesmo que eu falo, das coisas que eu falo, entendeu? E isso é normal. Eu não fico chateada, entendeu? Porque tem várias outras pessoas falando sobre o mesmo assunto que eu, tenho certeza. Eu não procurei, mas algumas pessoas eu já sei que tem, tá? Mas eu sei que quem tá aqui se identifica com o que eu falo. E se identifica com o meu jeito de falar, com a minha metodologia de aula, tá bom? Então, o segundo ponto é tu procurar um professor que tu te identifique, que tu gosta, que as coisas que ele fala, realmente eu sinto isso, parece que essa pessoa tá falando pra mim. Vocês não têm? Fala comigo um pouquinho agora. Vocês não têm essa impressão, às vezes, que as pessoas falam e parece que ela tá falando comigo mesmo, assim, porque ela fala umas coisas que eu sinto? Vocês sentem isso? Quando eu falo, olha, eu sei que eu conheço a maioria de vocês que estão aqui. Vocês sentem isso quando eu falo algumas coisas em relação a dores na coluna? Vocês sentem, a Elis parece que está falando hoje para mim. Vocês sentem isso? Uma identificação mesmo? Uma similaridade nas coisas que eu falo? Sim, ó, Paty. Pois é. Quem mais? E sabe por quê também, Paty? Sabe por quê vocês acabam se identificando tanto com o que eu falo? Justamente porque eu conheço muito de perto o que vocês sentem. Eu já escutei, como eu falei, eu já escutei várias vezes. Eu já escutei várias histórias com as mesmas dores, as pessoas me dão os mesmos exemplos, tanto sinto que te sigo desde outubro. Olha só, Nélia, vai fazer aniversário por aqui, né, Nélia? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses já, Nélia. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Então, a questão de tu te identificar com o professor é muito importante também. É o segundo ponto mais importante aqui que eu pontuei para te ajudar a não se exercitar de forma por conta própria ou sem a orientação de um professor, tá bom? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que se exercitar sem a orientação de um professor é um dos maiores obstáculos que pode estar te impedindo de viver sem dor na coluna. Por isso que eu trouxe esse tema aqui. Eu li a reportagem ontem, falei, então vou levar esse tema para elas, porque eu acho muito relevante. E é uma coisa atual que está acontecendo agora. As pessoas nos consultórios estão aumentando o número de pessoas lesionadas por falta de orientação, tá bom? O terceiro ponto é você respeitar. Não é só você procurar orientação, tá? Além de você procurar a orientação de um professor, você precisa aceitar a orientação do professor. Não é só você ter um professor, ele te orienta e entra por aqui, não vou fazer o que ele está falando, vou fazer isso aqui que eu acho que vai dar mais certo. Entendeu? Então não adianta você ter a orientação de um professor e não respeitar e aceitar cada orientação que ele te dá. Tem até uma frase do Joseph que ele fala que o resultado dos exercícios que você faz está diretamente ligado, é algo assim, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês certinha a frase, mas ele fala mais ou menos assim, que o resultado que você tem dos exercícios depende exclusivamente da orientação e da execução do movimento de acordo com cada orientação que o professor te dá. O que ele quer dizer? Que os seus resultados estão diretamente ligados ao que você vai assimilar e fazer com a orientação do seu professor. Porque o professor está ali para te orientar, tá? Ele te conhece. Por exemplo, no programa Pilates em Qualquer Lugar, eu faço a avaliação de todas as minhas alunas. Eu conheço o caso da Carol, eu conheço o caso da Verinha, da Adriana, são alunas novas que entraram agora nessa última turma que eu abri. Eu conheço o caso da Esther, da Brenda, da Juliana. Cada uma tem uma particularidade que eu sei aonde
que eu sei onde elas vão sentir mais dificuldade, então eu já oriento elas. Entendeu? Então, não adianta você ter a orientação do professor e não seguir. Beleza? Os teus resultados não vão... Talvez tu não chegue no teu resultado de forma tão rápida quanto se tu seguisse a orientação, cada orientação do professor. Tá bom? Então, eu falei aqui 3 pontos, olha, que eu acho super relevante para você estar atenta. Como superar o fato de que o número de lesões entre pessoas que se exercitam sem orientação está aumentando. Como você pode fugir disso, né? Primeiro ponto que eu falei, ter o mínimo de conhecimento da importância da orientação de um professor. Você precisa saber da importância, você precisa entender por que ele está ali te orientando, tá? Segundo ponto, procurar um professor que você se identifique, seja com a metodologia, com o jeito que ele fala. A Paty e a Nélia, que estão aqui há um tempo já me seguindo, elas se identificam com as coisas que eu falo. E eu trago para vocês... Então, Jaque, exatamente, tem que ser acompanhado de perto, exatamente. E de perto, eu acredito que não seja o professor ali do lado te olhando, mas o professor ele tem que te conhecer. Como eu falei, eu faço uma avaliação das minhas alunas. Então, eu conheço cada particularidade delas. Eu já falo, olha, você que tem isso, cuidado com tal exercício. Cuidado com aquele exercício. Tá? Porque já que eu não sei se tu já me segue há um tempo ou não. Eu tenho um programa de Pilates online, que é o programa Pilates em Qualquer Lugar, que tem aulas gravadas e que de vez em quando eu abro turma. Tá? Agora tá fechada. Faz pouco tempo que eu abri. E as alunas entraram, algumas alunas novas, e todas as alunas que entram, eu faço avaliação justamente para isso, para eu saber cada limitação de cada aluna que entra, para eu poder orientar da melhor forma, tá? É a forma que eu vejo que faz sentido eu orientar vocês, mesmo que eu não esteja presente fisicamente. Além da consultoria pelo telefone, começou agora. Então, Jaque. E a Nélia, por exemplo, que ela não é aluna do programa, mas é uma seguidora sempre presente aqui em tudo que eu falo. A Nélia, a Paty, já são seguidoras mais que já estão há mais tempo comigo. Elas sabem que eu tenho o cuidado de dar cada orientação. Quando eu passo um exercício um pouco mais desafiador, eu dou uma segunda opção, se você não conseguir, faz desse jeito. Então, tudo isso está dentro da orientação de cada professor, com o cuidado que ele tem de te orientar de forma mais assertiva. E eu me preocupo com isso. Dentro do meu programa, principalmente, eu tento ao máximo estar presente na evolução das minhas alunas, tá bom? Porque eu quero cada vez mais que elas vivam sem dor na coluna de forma mais segura, rápida e que supra todas as necessidades delas, né, no caso. Então, esses 3 pontos, tá? E o terceiro que eu falei, que é respeitar a orientação de cada professor, tá? Que não adianta ter orientação e não seguir. Beleza, gente? Inclusive, eu falo isso, eu já falei pra vocês, né? Que eu sou professora de Pilates há 10 anos, tenho estúdio de Pilates há 9 anos aqui em Belém. E antes disso, eu trabalhava com musculação. Ontem eu fiz um alongamento que você passou com a toalha e me senti muito bem. Exatamente. Que bom. E sabe o que eu acho interessante, eu acho massa? Focar em alguma coisa. Por exemplo, o Pilates ele é bom para várias coisas. Várias. Para quem sente dores no joelho, para quem sente dores no quadril, para quem sente dores no tornozelo. É uma atividade física que eu acho muito completa, sabe? Porque a gente trabalha o fortalecimento global do corpo. A gente não foca só em uma parte, uma região do corpo. O Pilates, ele trabalha o fortalecimento global do corpo, tá? Mas
O que é o interessante? Por exemplo, eu falo para mulheres, primeiro, eu falo para mulheres, tá? Isso não quer dizer que o que eu falo não sirva para homens, mas eu me identifico mais. Eu me identifico mais em falar para vocês, mulheres. E 95% dos alunos que eu tenho é mulher, tá? Então, por isso eu escolhi falar para mulheres. Eu entendo mais o que vocês falam, vocês me entendem mais e rola uma identificação mesmo, tá? E que é super importante, tá bom? Além de eu falar para mulheres, eu falo para mulheres que sentem dor na coluna. Então, eu acho, por exemplo, o que está escrito aqui no meu perfil? Eu ajudo mulheres a viver sem dor na coluna, certo? É pontual o negócio, é pontual. Se eu quisesse falar para todo mundo que sentem todos os tipos de dores, talvez eu não conseguisse ajudar tanta gente quanto eu consigo quando eu fecho mais esse meu alvo, digamos, que são mulheres com dores na coluna, tá? Então, quando as mulheres, suas aulas ficam gravadas, a maioria delas sim, tá? Eu acredito que essa aqui eu vou conseguir deixar gravada, tá bom? Às vezes eu não consigo, tá? Mas a maioria delas sim. Então, quando eu pontuo mais, falando para mulheres e com dor na coluna, eu consigo ajudar mais vocês. Eu consigo ajudar mais mulheres, né? Do que se eu estivesse falando para todo mundo com todo tipo de dor, tá bom? Por isso também que eu foco em mulheres e falo para quem tem dor na coluna, beleza? Então, deixa eu voltar ao que eu estava falando. Antes eu trabalhava com musculação. O que eu via muito, gente? O que eu via muito na academia? Olha, eu desconheço uma academia que tenha professor, tá? Que não tenha um professor, pelo menos. Mas eu cansei de ver aluno fazendo exercício dentro da academia por conta própria. Não tinha orientação de um professor de fora, nem um professor de dentro da academia. Eu cansei de ver aluno aumentando carga, por exemplo, mas já tem várias aulas gravadas. E com estas que eu faço todos os dias. Exatamente, Zélia. A Nélia falando, ó, já tem algumas aulas gravadas, inclusive lá no YouTube também, tá? Quem não me segue lá no YouTube, segue lá também, Elis Brandão Pilates em qualquer lugar, tá bom? Elis com Y, tá? Meu pai gostava da Elis Regina, mas queria com Y meu nome, tá, gente? Eu gosto. Enfim, o que eu via muito na academia? Muito aluno que, por mais que tivesse a orientação de um professor, mexia na carga dele de forma por conta própria, colocava exercícios que o professor não tinha passado, tá? Quando eu comecei a trabalhar em uma academia, logo no início, eu percebia muito isso. E aí eu ia lá com ele, mas por que tu tá fazendo isso daí? E não, gente, detalhe, eu via muita gente fazendo com a postura errada. Por quê? Porque o aluno viu o outro fazendo e achou que também podia fazer. Aí foi lá e fez. E assim que acontecem as lesões. E outra coisa, quando você faz isso, quando você faz exercício por conta própria e tenta evoluir no exercício por conta própria, acaba que você estagna, porque você não sabe essa evolução gradativa que um professor sabe te orientar. Tem exercícios que são mais difíceis que os outros. Eu sei que se eu passar logo de cara para as minhas alunas, elas não vão conseguir fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Preparar o meu corpo, preparar as alunas, o corpo das alunas para conseguir fazer um exercício que exija mais. Tá? Então, não viver sem dor na coluna não é do dia para noite. Emagrecer não é do dia para noite. Ganhar massa muscular não é do dia para noite. Requer paciência, persistência e orientação de um professor. Tá? Então, você tem que ter paciência para ter os resultados de forma segura. Tá bom? Então, eu via muito isso lá. Eu via muito isso em academia.
Mesmo, de verdade. Porque tem academia. Eu saí da academia por conta disso, por falta de orientação de instrutor. Entendi, Giane. Olha, eu não tô falando que a academia não tem orientação, tá? Muito pelo contrário. É lá dentro que você precisa procurar. Mas eu entendo que tenha lugares que não tem o número de professores que dê conta do número de alunos. Eu entendo, isso é uma realidade. Eu já fui professora de academia, tá? Então, por isso que você tem que ir lá com o seu professor. Professor, olha, eu não tô conseguindo fazer aqui, eu tô com dificuldade. Elis, senti dor aqui. Pode me ajudar? As minhas alunas do programa, elas têm até meu WhatsApp. Elas falam comigo pessoalmente no WhatsApp, porque eu quero que elas tenham essa consciência da importância da minha orientação. Tá bom? Outra coisa, vou dar outro exemplo aqui. Eu tenho uma aluna que o nome dela é Fabiana, aluna aqui do programa Pilates em Qualquer Lugar. E ela me contou, olha só, ela me fofocou. Eu não sei se ela tá aqui hoje. Ela me contou que o marido dela foi começar a fazer exercício por conta própria e se machucou, fez em excesso algum exercício e aí ele já estava com 3 dias de dores na panturrilha, tá? Então esse é outro exemplo de que por mais que a pessoa ache que é um exercício simples, que é um exercício... vai, gente, é só uma panturrilha. Eu não vou me machucar. Poxa, mas ele já estava 3 dias com dor. O que isso significa? Que ele ultrapassou o limite do corpo dele. Eu não estou dizendo que ficar dolorido não é natural, tá? Mas foi em excesso. 3 dias. Olha aí, ó. O carro-som que passa. Eu tô na casa da minha mãe. Toda vez que eu tô aqui, esse carro-som passa na hora da live. Ele vai já passar. Deixa ele passar para vocês me escutarem bem. Foi, passou. Então, eu via muito isso. É por isso que você tem que ir lá e pedir orientação, tirar a dúvida com o teu professor, tá bom? É para isso que ele tá lá, tá bom? E por isso que eu achei tão relevante trazer esse... É engraçado, porque eu sempre falo isso para vocês, né? Da orientação, da importância da orientação de um professor. E foi ontem, gente, eu li. Eu posso até compartilhar com vocês essa reportagem, que eu acho muito relevante. E eu pensei, cara, eu acho que isso vai ser um dos principais obstáculos de 2021, que podem impedir as mulheres, que eu falo para mulheres, né? As pessoas, né? Pode ser homem ou mulher, a viverem sem dor na coluna. Então eu vou levar isso amanhã para o GPS da coluna sem dor. Por quê? Porque eu vejo isso como um obstáculo. Se você se exercita, começa a fazer a aula de forma desorientada por um professor, isso vai atrasar o teu caminho até uma coluna sem dor. Isso vai te atrasar. Sabe por quê? Porque quando você se exercita sozinho, de forma por conta própria, o que acontece? As chances de lesão são maiores. E se você se lesiona fazendo exercício sozinha, o que acontece? Isso vai... muitas vezes a lesão ela pode até te impedir de continuar o exercício. Só vai atrasar mais ainda o teu caminho, tá? Até uma coluna sem dor. Vamos ver aqui a história da Laís. Quando eu falava na academia que estava com dor na lombar, ao fazer stiff e agachamento, a orientação era colocar mais peso. Resultado, depois de 4 meses, saí e descobri uma hérnia lombar. Poxa, Laís, sinto muito, olha. Isso, eu sei que isso não aconteceu só contigo, sabe? É triste. Realmente é triste. Mas eu acredito que o problema não está na academia, tá? O problema não é, eu vou fazer musculação, eu vou me lesionar. Não, o problema não é, né? O problema não é a musculação em si. Até porque você pode se lesionar fazendo um esporte, né? Fazendo qualquer outra coisa. Até fazendo um serviço de casa. Você pode se lesionar arrastando um móvel pesado, tá? Mas agora, Laís, tu já sabe disso,
procure a orientação de um professor que possa te ajudar em relação a essa hérnia. Sabe por quê? Porque se tu ficares com dor, o que pode acontecer é tu não conseguir continuar se exercitando por conta dessa dor na coluna. Eu vou dar o exemplo da Fabiana, essa minha aluna, a mesma aluna, ela sentia um peso na lombar que a impedia, por exemplo, de fazer caminhadas. E ela queria fazer caminhadas mais longas para emagrecer, mas ela não conseguia. Por quê? Porque ela sentia essa dor na coluna. E o que ela fez? Ela entrou pro meu programa, começou a fazer as aulas. Sem perceber, ela parou de sentir dor na coluna. E hoje ela já faz caminhadas de 14 quilômetros. 14 quilômetros. Então, ela primeiro foi atrás disso, resolveu o problema da dor na coluna, para depois estar, digamos assim, livre, né? Para fazer o que ela quisesse, que inclusive era caminhar 14 quilômetros, tá? Então, cuidado, gente. Eu quis trazer isso aqui para vocês porque eu sei que a falta de orientação, exercícios por conta própria, pode te trazer prejuízos como lesões, tá? E isso pode atrasar ainda mais, porque se você se lesionar, provavelmente você vai ter que parar com seu exercício físico durante pelo menos um tempo, dependendo do grau de lesão, né, que você sofrer. Como eu falei, a coluna, ela é uma das principais regiões que sofrem com lesão, tá? Por sobrecarga ou por falta de orientação. Sobrecarga, quando eu falo, não é só um peso muito alto, tá? É porque, por exemplo, quando o seu corpo ele não está pronto para receber uma carga, mesmo que seja pequena, isso pode gerar lesões, tá bom? Isso pode gerar lesões. Às vezes as pessoas se machucam por má postura, porque passa muito tempo sentada, por exemplo, e aí sofre lesões. Ela nem fez muito esforço, ela nem carregou peso grande nem nada, mas por ficar muito tempo naquela posição, isso foi gerando sobrecargas na coluna, que pode ter gerado essa lesão, posteriormente dores. Laís, até hoje não recuperei, morro de medo de academia, comecei a te seguir tem pouco tempo e estou me identificando muito com seus conteúdos. Ah, que bom, Laís, fico feliz de estar te ajudando. Como eu falei, eu falo para mulheres com dores na coluna e acredito sim que o conteúdo que eu trago aqui pode te ajudar também, como já ajudou outras mulheres aqui. Tá bom? Então, hoje o GPS da coluna sem dor foi sobre esse assunto. Um dos principais obstáculos para você viver sem dor na coluna em 2021 é se orientar ou se movimentar, se exercitar sem a orientação de um professor. Tá bom? Eu queria trazer isso aqui para vocês porque eu vejo que a consciência é o primeiro passo. E é isso que eu quero trazer para vocês, que vocês sejam mais conscientes em relação à orientação e à importância da orientação de um professor, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para acrescentar aqui sobre tudo que eu falei? Agora eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês. A Giane também falou que saiu da academia. A Nélia... Opa, vocês têm alguma dúvida? A Fátima tá aqui. Bom dia, Fátima. Vocês entenderam por que a falta de orientação de um professor faz pilates para recuperar problemas de hérnia, de disco? Chega várias pessoas de academia com lesões. Auri, tu és professora ou tu faz... Ah, entendi. Não, tu tens hérnia de disco, não é isso? Faço pilates para recuperar problemas de hérnia. Tá, aí tu faz pilates para recuperar isso, para viver sem dor na coluna, né? E lá onde você faz, chega várias pessoas de academia com lesões. Então, gente, eu não quero que vocês pensem que a academia é um vilão. Entendi, Auri, entendi. Eu tava entendendo outra coisa. Eu não quero que vocês pensem que a academia é um vilão, tá? É uma vilã, a academia, né? Não é isso, gente. Não é isso. Muitas vezes, inclusive, é responsabilidade ali do aluno mesmo.
Porque eu não estou falando que não tem profissional que talvez não tenha, que não oriente de forma mais assertiva, não é isso, tá? Mas eu já trabalhei em academia. Eu sei como os alunos de academia, principalmente, se comportam. Eu passo um exercício aqui, eu viro de costas, ele faz outra coisa. Sério mesmo, já passei várias vezes por isso. E aí eu ia lá e chamava a atenção do aluno. Ah, que bom, Laís. Bom dia pra ti. Acompanha mesmo, tá? Terça da coluna sem dor, GPS da coluna sem dor. Sempre tem terça e quinta aqui, tá bom? Então, gente, o problema não tá na academia, né? Por não fazer os exercícios corretos. Então, fisioterapeuta... Entendi, Auri, entendi. Mesmo com todos os exercícios, ainda sinto dores no joelho. Tipo, tenho dificuldade para ajoelhar e levantar do chão. Precisa de fortalecimento? Sim, Nélia. Precisa de fortalecimento, tá? Na verdade, não é só fortalecimento, tá, Nélia? Fortalecimento, flexibilidade da musculatura, mobilidade. A gente tem que pedir orientação na academia. Paty, tem. Vai atrás do professor. Fala com ele, te acompanha nas lives. Que bom, Auri. Continua aqui sim. Vai atrás. Olha, eu falo para os meus alunos do programa. Gente, não hesitem em falar comigo no WhatsApp. Teve dúvida? Nas minhas aulas gravadas lá do programa, eu tento orientar de tudo quanto é forma, gente. Eu falo detalhadamente o exercício, eu demonstro todos, eu faço a aula junto com elas. Eu faço a aula junto, porque eu tô sentindo aqui o que elas vão sentir lá quando elas forem fazer. Então, quando eu tô lá na sétima, a Brenda, quando eu entrevistei a Brenda, minha aluna, ela falou, Elis, parece que tu tá do nosso lado. Porque às vezes tu fala, olha, lá na sétima repetição, aí tu vai falar, olha, relaxa o ombro, não para de respirar. Aí a Brenda fala, como é que a Elis sabe? Porque, gente, eu tô fazendo aqui junto, eu sei o que vocês vão sentir aí. E eu sei quais são os principais erros que as alunas cometem. Muita gente para de respirar, então o que eu vou falar? Respira. Muita gente tensiona o ombro, então o que eu vou orientar? Relaxa o ombro. Eu já escuto isso, olha. Eu já vejo isso, olha, há muito tempo, tá? Deixa eu ver aqui mais. Mesmo com todos os exercícios. Pois é, Nélia. Fortalecimento, flexibilidade, mobilidade. Tudo que a gente trabalha aqui, tá bom? A Paty falou de ter que pedir orientação. Pede mesmo. Vai atrás. Com poucos professores ou muitos professores ainda assim tem que pedir ajuda. Tem que sempre pedir ajuda, Paty. Tem que sempre pedir ajuda. Não dá pra gente ficar com dúvida, sabe? Às vezes as pessoas não dão a devida importância na orientação de um professor. E aí, não, acho que eu consigo fazer aqui sozinha. Ah, não, o professor tá ali pra não sei onde, eu não vou nem chamar ele. Não, chama ele, tá? Chama ele. Escuta o que fizeram, fala para o pessoal da academia. Tem que ser acompanhado pelo professor na academia para fazer correto. Não sozinho. Exatamente, Áurea. Não pode fazer só, tá? Sem orientação. Olha, o programa Pilates em Qualquer Lugar, que é o meu programa de aulas gravadas de Pilates para ajudar mulheres a viver sem dor na coluna, eu trabalho com ele desde... Deixa eu ver. Esse perfil aqui, ele iniciou em julho do ano passado, tá? Em julho do ano passado. Como eu falei, eu abro turmas de vez em quando. Agora tá fechado, tá? Para matrícula. E as minhas alunas, por mais... Tem gente no Rio... Eu sou de Belém, tá? Quem não sabe, eu sou de Belém do Pará. Eu tenho aluna no Rio, eu tenho aluna em Minas, eu tenho aluna em Pernambuco, eu tenho aluna no Rio Grande do Norte, eu tenho aluna no Espírito Santo. E eu não preciso estar lá do lado delas para orientar de forma assertiva, tá? E elas estão tendo resultados. Eu sempre trago aqui os resultados delas para vocês. Porque não é o físico do professor, né? Não é fisicamente que ele tem que estar presente, mas é sim nas orientações de forma mais assertiva para te ajudar da melhor forma. Tá bom? Então, gente, eu vou ter que ficar por aqui hoje. A gente vai se falando. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem direct. Eu tenho o maior prazer de responder vocês. Tá bom? Eu gosto de ter essa conversa, essa proximidade, porque
vocês me ajudam a entender mais a necessidade de vocês, tá bom? Hoje nós falamos sobre o maior obstáculo, um dos maiores obstáculos para você viver sem dor na coluna em 2021, que é se exercitar sem orientação, tá bom? Eu quis trazer isso para ti porque eu acho muito importante e um dos maiores obstáculos mesmo, tá? Meu problema de hérnia é bem sério, L3, L4, L5, extravasada, muitas dores constantes. Auri, tem que cuidar mesmo, viu? L4, L5, L5, S1 ali são as mais acometidas por lesão mesmo, por hérnia. Tá bom? Gente, espero que esse tema tenha ajudado vocês. Eu sempre vou trazer temas aqui que esteja relacionado a viver sem dor na coluna, porque é para isso que eu falo. As minhas aulas de Pilates são voltadas para isso, tá? Para mulheres que têm dores na coluna. E tenham um bom dia. A gente vai se falando, eu vou ajudando vocês aqui pelo direct. Sempre faço story também ajudando. Quem não segue lá no YouTube, Elis Brandão, com Y, Elis, tá? Elis Brandão, Pilates em qualquer lugar. Segue lá também. Já tem algumas aulas lá, tem várias. Dá uma procurada lá no YouTube que tu vais conseguir uma aula minha lá, tá bom? Beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.